Ok, começamos. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao canal Nem Sim Nem Não. Esse canal criado por professores e que se propõe muito mais do que trazer, né, propostas de respostas prontas, trazer perguntas, reflexões, questionamentos. Essa é a proposta desse canal, né? Como se nós estivéssemos, como sempre fazemos, todos juntos, todos reunidos, sentados e conversando. A temática que a gente vai abordar hoje, ela tem sido bastante vinculada na mídia nos últimos dias, que é sobre a renda mínima, né? Dentro dessa lógica da renda mínima, de forma mais específica, a gente está trabalhando com a votação de um projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, possivelmente sendo votado amanhã, dia 30 de março, né? Que fala sobre exatamente sobre essa renda básica de cidadania emergencial, né? É importante a gente destacar, e todo mundo vai poder falar um pouco mais, né, no decorrer aí, desse vídeo de hoje, que essa renda básica emergencial, ela não é a mesma coisa de renda mínima, né? A renda mínima, ela tem outras características, a renda mínima é algo maior, é um universo maior, dentro do qual está a possibilidade, hoje, em razão da pandemia do coronavírus, dessa iniciativa da renda básica emergencial. Bom, é importante a gente falar, né, que é uma lógica de redistribuição de renda, ela não nasce agora, ela não é algo recente. Desde Aristóteles, né, lá no livro A Política, a gente já pode pegar uma ideia de distribuição de renda. No trechinho que fala que a finalidade da política é a vida justa que se realiza pelo bem comum. Para se alcançar essa justiça política, é necessário realizar-se antes uma justiça distributiva. Então, a gente percebe que essa lógica de uma redistribuição, de uma justiça redistributiva, de uma redistribuição de renda de uma forma geral, ela já nos alcança muito antes, né? Há muito tempo. Uh, Dentro da ideia da renda básica emergencial, que é o que se discute hoje no Congresso, é interessante a gente observar que essa renda ela vai atender a alguns requisitos, né? Ela exige alguns requisitos para que ela seja concedida. O primeiro deles é que a pessoa, para receber essa renda básica emergencial, ela não esteja dentro de uma lógica formal de emprego, não esteja dentro do mercado formal de emprego. Também é necessário que a pessoa seja maior de 18 anos, é necessário que ela não esteja recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial, com a exceção, né, nesse caso assistencial, com exceção da Bolsa Família, porque pode acumular com a Bolsa Família. Dentro do projeto de lei há uma ideia de que tem que haver uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou todo grupo familiar está mais ou menos dentro de até 3 salários mínimos para o recebimento desse benefício, né, desse valor. É um valor que varia, porque ele pode ser de R$ 600, podendo alcançar até R$ 1.200 por família, destacando que dentro da proposta as mães, né, que tem mãe solo, né, com família monoparental, receberiam também o valor total de R$ 1.200. É interessante também nós observarmos que o microempreendedor individual, o MEI, também poderá requerer esse benefício, esse auxílio que está sendo discutido nesse momento. Para o trabalhador informal, né, para as famílias de uma maneira geral, vai ser utilizado o CadÚnico como uma forma, como um cadastro necessário para repassar o valor, esse valor para as famílias, e como nós falamos, né, uma discussão bastante acalorada nesse momento, necessário. O Congresso tem nos últimos dias se debruçado em torno dessa discussão, e aí, para além da renda básica emergencial, que é essa discussão que tem tomado mais a mídia nos últimos dias, nós gostaríamos de fazer uma discussão mais ampla, que é sobre exatamente a renda mínima
e o quanto essa renda mínima é uma discussão necessária, uma discussão já antiga, se nós pensarmos do ponto de vista desde da lógica de um Estado liberal, de um Estado de bem-estar social, que é o que vai ser abordado aí pelo nosso amigo professor Gilson, o como nasce, né, em que momento nasce essa lógica aí. Passo a bola para você, Gilson. Boa noite, Marcelo. Boa noite a quem nos assiste. E a gente sempre fala, né? Bom dia e boa tarde também, depende da hora que você vai assistir. E é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, com os meus colegas e principalmente falando para vocês que nos assistem, né? Estamos felizes com a participação, com os comentários. Continuem lá movimentando o nosso canal, por favor. É isso mesmo. A grande discussão aqui é que falar de renda mínima ou renda básica de cidadania é observar como um instrumento do estado de bem-estar social, ou do estado providência, ou do estado maximalista, como queiram, porque esses são termos correlatos, né? Então, eu gostaria aqui de diferenciar primeiramente os termos, ao contrário da perspectiva do estado de bem-estar social, o estado maximalista, que nós poderíamos também chamar de regime social-democrata, existe o estado liberal, que seria também, como termo correlato, o estado mínimo ou estado minimalista. Pois bem, antes da Segunda Guerra Mundial, os estados no mundo inteiro, os estados-nação, tendiam a ser liberais. E qual é o grande modelo representativo do Estado liberal? É evidente que aqui eu terei que falar em termos de tipos ideais, como diria Weber. Tipo ideal é uma perspectiva de modelagem imaginária. Qual seria o tipo ideal do Estado mínimo, o Estado liberal? Essa proposta de Estado mínimo e Estado liberal vem das teorias filosóficas de John Locke, lá no século XVII, e da teoria econômica ou econômico-filosófica de Adam Smith, no século XVIII. Qual é a ideia? A ideia é que o Estado, enquanto instituição social, possa intervir minimamente na vida dos indivíduos e das instituições. O que seria intervir minimamente? Eles vão dizer, olha, não cabe ao Estado dizer o que os indivíduos tenham que fazer, na perspectiva moral, na perspectiva religiosa, e tampouco dizer o que os indivíduos tenham que fazer ou como os indivíduos tenham que agir nas relações contratuais, de negócios e etc. O Estado mínimo deve deixar os indivíduos a liberdade plena, liberdade de relações e liberdades contratuais. Então, com este modelo do Estado liberal, apenas para entendermos na perspectiva prática, a ideia é o Estado não intervencionista é aquele, na perspectiva tributária, por exemplo, é aquele que tem uma carga tributária, ou exige uma carga tributária mínima dos indivíduos, para que os indivíduos tenham mais dinheiro, logo mais liberdade para resolverem as suas questões. O Estado cobra menos para deixar mais para os indivíduos. Seria uma boa ideia? É uma boa ideia, não é não, pessoal? O que vocês acham? Ter mais dinheiro para comprar, ter mais dinheiro para negociar e etc. O grande problema do Estado mínimo é que, em alguns momentos, algumas pessoas ficam com muito pouco em termos econômicos para administrarem a sua própria vida. E aí, o que fazer? Por exemplo, no estágio em que nós estamos hoje, de coronavírus e etc. As pessoas que não têm dinheiro para comer, o que farão? As pessoas que não têm dinheiro para comprar o básico, por exemplo, o que farão? Então, John Maynard Keynes, já no século XX, ali década de 30, 1930, vai dizer que o Estado precisa investir em momentos principalmente de crise para que ocorra estabilidade econômica e para que impeça, por exemplo, a desigualdade extrema, para que impeça, por exemplo, que muitas pessoas morram de fome, para que diminua, por exemplo, fomes coletivas, por exemplo. Então, nesse aspecto, há a ideia do Estado providência, ou Estado de bem-estar social.
que tem como modelo, evidentemente, a necessidade de o Estado cobrar mais impostos. Então, esse formato de Estado tem uma carga tributária mais elevada, para que o Estado em si possa, então, redistribuir riquezas. E isso começa a aparecer na prática, efetivamente, no período pós-guerra. Por quê? Porque as nações, os países envolvidos na guerra, inclusive países ricos, como a Alemanha e a Inglaterra, bem como os Estados Unidos propriamente, esses países ficaram estruturalmente abalados com a guerra. Houve, então, a necessidade de um Estado investir em infraestrutura e também fornecer direitos. Direitos à educação gratuita, direito à habitação, direito à saúde gratuita e de qualidade e etc. Essa é, então, a ideia do Estado-providência, que se vincula, por exemplo, à ideia subsequente de renda básica ou renda mínima de cidadania, que é o que estamos discutindo aqui. Uma pergunta que eu quero fazer para Gilberto, que vai entrar na sequência. Giba, cadê você? Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Gilberto. O Brasil vai implantar possivelmente a regra de renda mínima, que é uma característica de estado de bem-estar social, mas eu quero perguntar para você se o Brasil poderia se efetivar mesmo na categoria de estado de bem-estar social ou se o Brasil é estado minimalista, estado liberal. O que você fala para mim? Boa noite a todos me ouvindo bem aí, tranquilo? Perfeitamente. Bom, Beleza. Gilson, eu vou. Muito obrigado. Fala do visual primeiro, Gilberto. Fala do visual primeiro aí, ó. O meu visual sim é minimalista, né? El Carecon. Depois de El Bigodão, El Carecon. Ô, Gilson, eu, sim, atendendo a sua, respondendo a sua pergunta, se o Brasil ele é um estado minimalista ou não, é um estado provedor, né? Um estado mais preocupado com as questões sociais. Eu digo o seguinte, na minha visão, o nosso projeto de Constituição, ele é um estado social, né? Sem dúvida. É só a gente analisar os objetivos da República, né? Lá no artigo 3º. O problema, né, que alguns autores falam, é que talvez esse projeto de democracia, esse projeto de Estado que provém, ele tenha vindo no momento em que o planeta, né, as grandes economias estavam indo no sentido contrário, né? Então a gente tem que lembrar que em 88, quando foi promulgada a Constituição, você tinha ali o Ronald Reagan, que já o ex-presidente dos Estados Unidos, junto com a Margaret Thatcher, comandando uma guinada liberal, né? E enquanto essa guinada liberal era tomada já meados dos anos 80, no mundo todo, capitaneada por essas grandes economias, aqui a gente estava tentando criar esse estado de bem-estar social do nosso modo, né? Conforme prevê a Constituição. Então, a gente vive uma realidade dual, né? Como o Celso Furtado já falava. Mas minha participação aqui é sobre o legado do Eduardo Matarazzo Suplicy, né? Então, Marcelão pôs o contexto, o Gilson explanou melhor essa questão, apontando essa diferenciação, né, entre o Estado liberal e o Estado que participa mais da economia. E a renda básica de cidadania, vou dar o meu testemunho aqui muito rápido, tá? Eu me formei em 2001, né, na Unesp, lá em Franca, no estado de São Paulo, e em 2002 foi quando a primeira vez eu vi, 2002, tá? 18 anos atrás, o Suplicy foi fazer uma palestra lá na faculdade onde eu estudava, lá na Unesp, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de renda básica de cidadania, tá? 18 anos atrás. Então, pelo menos na minha perspectiva, essa ideia já tem maioridade, né? Para mim. E assim, desde então, né? Eu comecei a pensar e o ano passado, né? A gente teve a felicidade, a honra de contribuir com a participação lá no Congresso, né, de Direito, e o Suplicy veio. Então,
19 anos depois, eu ouvi de novo o Suplicy fazer quase que a mesma palestra, usar os mesmos argumentos, e cantar a mesma música, né? Blowing the Wind. Ele só não cantou O Homem na Estrada, porque não deu tempo, nós tínhamos um outro palestrante. E toda essa ideia do Suplicy, ele condensa no livro, né? Esse livro aqui, Renda Básica de Cidadania, A Saída é pela Porta, né? E é um livro muito bem escrito, e aí já fica, né, a minha indicação de livro é esse, né? É a nossa referência acadêmica, literária sobre o assunto. Então ele começa com os fundamentos, aquilo que o Marcelo disse lá no início, né? Referência a Aristóteles, o Suplicy parte disso. O Suplicy vai em escritos religiosos, vai no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Grécia. Ele ele estrutura esse argumento de forma histórica, de uma forma muito bem feita, tá? E aí ele fala que a primeira proposta está justamente no livro A Utopia, do Thomas More, né? E citando aqui a epígrafe do capítulo, ele põe: ao invés de infligir estes castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois um cadáver. Ou seja, essa ideia que permeia esse livro tese, esse livro argumento do Suplicy, né? Temos o mínimo. E, inclusive, assim, já analisando um pouco mais de forma técnica, o projeto de lei apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede, ele, na verdade, ele altera, né, a lei de renda básica de cidadania proposta pelo Suplicy. Então, a lei que se propõe a alterar é a Lei 10.835. Essa, sim, de iniciativa que foi proposta por Suplicy lá em 2004, e o projeto de lei do senador Randolph Rodrigues propõe a mudança nos termos dessa lei, certo? É um material interessantíssimo, esse que o Suplicy escreve. Tivemos a honra, a oportunidade de recebê-lo aqui o ano passado. Eu acredito que a gente teve assim, uma sacada incrível, porque a gente discutia na época a reforma da Previdência, esteve presente também, junto com o hoje, né, vereador Suplicy, o nosso deputado aqui pela região, Marcelo Freitas, e a gente discutia na época a reforma da Previdência, né, e comparando com renda mínima, tentando cotejar de alguma forma. E hoje, né, muito possivelmente, grande parte desse dinheiro que se diz economizaremos, né, com a reforma da Previdência, agora servirá para algum incentivo nesse momento difícil que a gente tem atravessado, certo? Eu acho que essa era a contribuição minha nesse momento. Toca o barco e depois a gente faz algum arremate. Vou pular nesse barco aí que o Gilberto expôs, tá? Eu vou fazer, né, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, né? Agradecer mais uma vez a audiência que a gente está tendo aí no canal. Nós todos aqui estamos muito satisfeitos em estar, primeiramente, proporcionando para nós essa conversa e depois tendo essa possibilidade de disponibilizar isso para o pessoal, né? Bom, a minha ideia aqui vai ser um pouco mais voltada para a análise do direito civil, né, principalmente como que o direito civil poderia, né, recepcionar e o que a gente poderia alterar nele para que essa renda mínima ela fosse instrumentalizada, né? Todos os meus pares aí já, né, comentaram muito bem sobre a ideia, né, o que seria essa renda mínima, né, uma forma de, né, no mais básico do básico, uma forma de você diminuir desigualdade, né, não só diminuir desigualdade, mas você permitir que a pessoa tenha o mínimo, né, para a sobrevivência, né, basicamente dar o mínimo para o sujeito. Bom, e aí eu venho e faço a análise no direito civil, né? Quais seriam os reflexos dessa né, de uma legislação nesse sentido no direito civil?
Bom, a gente, né, iria ter que mudar substancialmente o nosso direito civil. Por quê? Porque o nosso direito civil ele é muito preso ainda a critérios patrimoniais bem paradigmáticos, né? A nossa definição de regras civis ela é uma definição que eu poderia dizer muito liberal, uma definição que às vezes eu excluo muito a ideia do Estado e entrego muito para o indivíduo, né? Por exemplo, né, no nosso país, a única forma que nós temos de reconhecimento de propriedade é a propriedade, basicamente a propriedade privada para o sujeito, né? Ou seja, eu tenho que, se for um bem imóvel, né, ter a posse, se for um imóvel, eu tenho que registrar. Então, a partir daí, eu já começo a criar uma desigualdade terrível, né? Professor Marcelo, né, professor Yuri, aí, professor Marcelo no direito das coisas, né, professor Yuri no direito agrário, consegue perceber isso. Se a gente não tem, né, a mínima distribuição de terra, fica difícil a gente pensar numa sociedade em que eu vou ter uma distribuição de renda. Então, pensar no direito civil, como que o direito civil receberia uma ideia dessa e como que ele trabalharia isso, a gente teria que modificar algumas situações bem pontuais. Por exemplo, as obrigações em geral. A renda mínima, eu poderia utilizar a renda mínima para pagar essas obrigações? Porque aí está uma questão interessante, porque se eu trabalho de um lado, o Estado entregando renda, e do outro sujeito não tendo orientação ou limitação para utilizar, será que essa renda ela estaria sendo utilizada para aquilo que ela vislumbra? Ou seja, manter a dignidade da pessoa? Será que ele poderia utilizar isso para, por exemplo, pagar o aluguel? Utilizar isso para pagar os alimentos? Utilizar isso para realizar compras de qualquer natureza? Essa talvez seria uma ideia para a gente pensar em como trabalhar a implementação, né, de um programa tão interessante, né, desse no direito civil. Como que o privado receberia essa renda mínima? Né? Como que nós trabalharíamos a ideia de renda mínima em um ambiente, por exemplo, de liberdade econômica? Ou como que a gente trabalharia essa renda mínima em um ambiente, né, de um Estado mais provedor? Como que seria essa recepção? Então, o direito civil ele teria que se modificar em relação a isso e modificar profundamente. Né? Eu teria que modificar as raízes do direito civil para ele permitir entender o que é renda mínima. Com o Código Civil, né, de 2002, a gente teve algumas modificações, principalmente no direito contratual. Né? O direito contratual ele recebeu algumas orientações, né, das pressões constitucionais, então o contrato a gente já não vislumbra ele mais como a gente vislumbrava, por exemplo, na Roma Antiga, né? Aquela ideia do pacta sunt servanda, né? O sujeito contratou, ele vai ter que cumprir até o fim. Né? Agora a gente consegue observar outros princípios, né? O equilíbrio econômico, né? A boa-fé, né? Como que eu vou utilizar. Então, os outros institutos do direito civil também deveriam passar, né? Também deverão passar por uma releitura com base nessas garantias, né? Com base no exemplo de uma renda mínima. Como que eu trabalharia isso? Né? Imagina os alimentos. Será que eu teria que pagar alimentos? Olha só que situação interessante. Uma vez que o fundamento básico dos alimentos é manter a dignidade de uma pessoa, mas agora é o Estado que vai prover isso. Será que eu ia precisar ainda do direito aos alimentos? Ou será que o direito aos alimentos precisaria de uma modificação? Né? Precisaria de uma alteração? Né? Então, eu deixo aí para a gente, né, esses questionamentos aí, essas ideias, para a gente começar a pensar também como que o direito civil vai ter que se portar ante as modificações que estão por vir, né, que tomara que venham. Né? As modificações que visam, né, essa diminuição de desigualdade social, essa que dê cidadania não, dê dignidade, né, para o brasileiro, que é isso que a gente está precisando. E às vezes o direito civil ele não é muito voltado para isso, né? Não é muito voltado para essa ideia de permitir dignidade para todo mundo. Eu acho que a gente teria que fazer um pensamento, né? Pensar alguma coisa em relação a isso, tá? Agradeço aí, acho que esses são os meus comentários. Professor Igor, por gentileza. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Sendo direto, vou começar continuando um pouco o pensamento de Gilson. A ideia dessa renda mínima, para além dessa renda emergencial que nós vamos ter no Brasil, ela realmente iria impor uma nova estrutura de pensamento. Gilson colocou alguns pontos aí sobre alimentos, né? Mas o Philip Van, e aí eu não vou falar o último nome dele, o italiano, um dos que mais escreve sobre isso,
ele coloca que é realmente necessário fazer uma releitura de todos os institutos. Por exemplo, uma renda mínima não pode substituir a Previdência, porque a Previdência ela aparece em um segundo momento da vida laboral do indivíduo, mas ela não impede uma releitura do Instituto da Previdência. Ao mesmo tempo que aí sim poderia fazer uma releitura, Dilson, com toda certeza, dos alimentos. Não quer dizer que eu teria que substituí-lo nessa ideia do Felipe, né? Então, assim, a renda mínima ou a renda básica, como ele coloca, ela é muito mais ampla como estrutura. Gilberto aí comentava da legislação que nós temos no Brasil, ela não tem tanta efetividade. O Eduardo Suplicy realmente busca esse tema. Seu primeiro projeto aprovado foi em 91. E quando ele foi aprovado no Senado, em 91, como renda mínima, era realmente uma ideia a todas as pessoas e teria uma progressão que até 2002 estaria totalmente implementado. Uma coisa que chama a atenção desse projeto de 91, que ele foi aprovado no Senado por todos os partidos. Fernando Henrique Cardoso, que seria oposição àquela ideia, ele chega na hora do momento do voto, ele diz, é uma utopia de pés no chão. Então, existe um momento que as pessoas querem tentar. Essa ideia ela sempre sofre algumas críticas, mas a minha ideia aqui é trabalhar um pouco o direito constitucional. Será que eu posso fazer a leitura dessa renda mínima como um direito fundamental? Bem, se eu avalio essa estrutura de direito fundamental como nós temos, sobretudo criado na ideia histórica, em que primeiro eu tenho uma geração ou uma dimensão, a depender dos autores, né? O verbete geração talvez não seja o melhor, mas é o mais utilizado, né? Já que não há sobreposição exata, né? Há uma aglutinação de gerações. Seria dimensões melhor, mas a maioria dos autores coloca geração. Seria a primeira geração? Não. A primeira geração seria ligado a um afastamento do Estado. Até hoje, na verdade, é a ideia que mais seduz a ideia liberal de afastamento. O Estado, então, não vai me prender sem motivo, ele não vai invadir minha casa, eu tenho propriedade privada, etc. A segunda geração viria, então, com atitudes positivas do Estado. O Estado agora vai realizar ações. Poderia se discutir se estaríamos diante de um direito de segunda ou ou terceira geração. Não seria uma situação direta em qualquer um dos dois. Certo é que eu colocaria ao Estado uma função. Agora, de calcular uma necessidade de renda mínima para iniciar uma atividade. Veja bem, nós não estamos falando aqui em substituir, por exemplo, a necessidade do trabalho. Nós estamos falando em que essa pessoa teria condições de iniciar sem se preocupar com o básico. Então, ela iniciaria a vida sem se preocupar com, por exemplo, o aluguel que Dilcinho citou aí. Uma ONG no Quênia trabalha a ideia de realmente conceder o dinheiro disso, porque ela considera a necessidade da questão de dar o dinheiro e a pessoa realmente faz o que ela quiser. E a partir dali também ela é responsável pelo que ela fez. A maioria dos autores dizem que esse direito da renda mínima não poderia ser um substituto de direito à saúde ou à educação pelo Estado, e sim um complemento. Porque se eu substituísse a saúde gratuita no Brasil pela renda mínima, a saúde ficaria mais cara do que ela já é e se tornaria inviável até. Então, é possível sim pensar essa renda mínima como sendo algo que coloca o Estado em uma função de criar mecanismos para uma vida possível, para uma vida digna possível. E aí sim eu enquadraria dentro dessa ideia de direitos fundamentais, né? Desde que eu positive aí dentro do nosso ordenamento jurídico interno, ela é possível sim de se enquadrar como um mecanismo para garantir uma vida dignamente possível. Alguns países até adotam alguns mecanismos que parecem muito essa ideia de renda mínima. E neles, né, especificamente Finlândia, foi um experimento na Finlândia, o Alasca, não se percebeu, por exemplo, a saída dos empregos. Pelo contrário, se percebeu uma modificação da relação. Bem, é um tema amplo, é um tema que modifica a nossa visão com institutos que nós já temos. Então, como eu disse, essa ideia emergencial, que nós teremos a votação amanhã e muito provavelmente será aprovada, ela reflete muito o nosso problema de hoje. A ideia de renda mínima, ela reflete o nosso problema geral, maior. E um detalhe que chama a atenção. É uma das poucas ideias que, por argumentos diferentes, conseguem agradar posicionamentos
políticos, a esquerda e a direita, e o centro também, claro, porque a esquerda pode tratar a respeito do que vai ser para o sistema social, e a direita o que significa aquilo para o capitalismo. Alguns autores chegam a dizer que a renda mínima é, ao mesmo tempo, anticapitalista e o principal produto capitalista em momentos de crise. Então, essa ideia, ela existe um consenso teórico. A dificuldade ainda está nesse consenso prático, nessa atuação do Estado, nessa política de Estado, que eu já passo a bola aí para o Yuri. Muito bem, Igor, eu já aproveito, né, puxando o gancho que você colocou com relação à questão da utopia, e começo com isso. Né? Vou tratar da questão do Estado, da renda mínima como uma política de Estado, mas puxo aí a questão da utopia. E né, há quase 30 anos atrás, né, quando já discutíamos isso em nível de Congresso Nacional, que Fernando Henrique coloca, né, que aquele projeto de Suplicy ali era uma utopia com pés no chão. E sempre foi meio por aí, né, que a questão da renda mínima ela vem sendo tratada nos últimos anos. Realidade em poucos países, efetivada, né, em países menores, bem estruturados e que são bem voltados para o bem-estar social, né, para a ideia de bem-estar social, mas por muitos ainda tida como uma utopia. Até quando? Né, aí vem a questão, aí vem o ponto. Foi preciso essa pandemia, essa tragédia a nível mundial, para começarmos todos, em todos, praticamente aí, todas as estruturas de país, de sociedade, a pensar nessa possibilidade de forma mais concreta. Amanhã, nosso Senado provavelmente aprova a renda mínima de forma emergencial, não é ainda uma política de Estado, mas vejam, essa discussão tida sempre como uma utopia, a talvez um dia se concretizar, agora ela passa a ser algo efetivo, algo concreto, necessário e discutido no mundo inteiro. Um elemento, né, discutido aí no mundo inteiro como uma necessidade emergencial, mas e depois disso? Vamos poder levar essa situação, esse instituto, para a vivência contínua do Estado, a se tornar uma política efetiva de Estado? Bom, essa é a questão, né? Esse é o ponto. Então, com essa reflexão toda gerada pelo momento atual, vamos conseguir, depois desse momento, discutir de forma mais sólida, mais profunda e concreta, transformando a renda mínima em uma política de Estado, reconhecendo que, e aí Igor coloca muito bem no final da fala dele, reconhecendo que tanto esse instituto, ele tanto é caro à esquerda, que visualiza o instituto como uma forma de amparo, de suporte para toda a sociedade, gerando uma estabilidade maior na estrutura social, como ele é bem visto pela direita. E isso estou dizendo não só no Brasil, no mundo inteiro, na discussão mundial que esse instituto sofre. Dos dois lados, nós vamos encontrar defensores das duas linhas de pensamento, e o centro, né, claro, aí, nesse meio, que vão, sim, defender a renda mínima como uma política de Estado, como algo extremamente necessário. Alguns vão dizer que pode ser a única salvação do sistema capitalista, pode ser a única maneira do sistema se manter, continuar, se reinventar, né, para continuar funcionando como deve. Porque a ideia do Instituto, ela traz um conceito muito básico, ela traz um elemento muito básico, de que toda a sociedade ela tem que ter um mínimo, ela tem que ter a base, a nossa Constituição, ela já sedimenta o caminho para isso, de que todo cidadão, toda a sociedade precisa ter um mínimo. E daí a gente começa a discutir, e daí a gente começa a pensar nas ideias de alcançar outros status, ou outras classificações da sociedade, mas que, do mínimo, todo mundo deveria partir. E o mínimo, gente, não é o estado de miséria. O mínimo não é o estado de fome. Isso não é mínimo. Isso é a degradação. Isso é colocar o ser humano como nada. Considerarmos, né, que o mínimo para o ser humano
pode ser um estado de fome dele não ter o que comer? É absurdo. Não sei como foi possível considerarmos isso por tanto tempo. E a ideia é atribuir a renda mínima como uma política de Estado, a questão de valores, se se equipara ao salário mínimo, menos que o salário mínimo. A questão de valores é uma questão bem mais polêmica, que precisa ser bem discutida, mas tem que ser algo que garanta àquele cidadão, que garanta àquela pessoa a possibilidade de ter uma estrutura de vida, de ter como alimentar, de ter como morar, de ter como viver minimamente. Então é algo que precisa integrar, precisa fazer parte de uma política de Estado, para assegurar que todo cidadão tem essa garantia, tem esse direito. Eu trago uma obra que li recentemente e que é de um autor da nossa geração, que eu digo de nós aqui, que estamos nesse bate-papo, que é a obra de Bregman, um holandês, tem 30 e poucos anos, e ele escreveu um livro, Utopia para Realistas, que traz muito essa ideia, discute muito a ideia, né, da renda mínima. Ele traz alguns exemplos e ele traz essa ideia utópica, né, a renda mínima de forma utópica, mas colocando, não, mas essa utopia ela já tem condição de se tornar realidade, ela já tem condição de ser colocada em prática, ela já tem condição de se tornar uma realidade de fato, como muitas outras utopias do passado hoje são realidades que nós já temos como algo natural, como algo regular. Quantas coisas se alteraram de um século para cá? Inúmeras. Inclusive bases da sociedade, de 2 séculos para cá, muitas. Uma pessoa de 2 séculos atrás, que visse hoje a nossa sociedade, ele iria pensar, né, era tudo aquilo para ele seria utópico, seria completamente impensado o que ele visualiza hoje, coisas ou fundamentos que hoje temos como concreto, como real. E aí o Bregman vem trazendo o livro Utopia para Realistas, que a questão da renda mínima ela já pode se tornar, de fato, uma realidade. Ela já pode se efetivar como uma realidade. E ele discute isso nessa obra muito bem, trazendo alguns exemplos práticos. E tem um trechinho que ele coloca que eu acho fantástico. Erradicar a pobreza nos Estados Unidos custaria apenas 152 milhões de euros. Menos de 1% do produto interno bruto, do PIB daquele país. É sensivelmente 1/4 da despesa militar norte-americana. Ganhar a guerra contra a pobreza seria uma pechincha quando comparada com as guerras no Afeganistão e no Iraque. Um estudo de Harvard estimou terem custado estas guerras de 3 a 5 milhões de euros. Então, esse trecho ele deixa claro como que essa utopia ela pode se tornar realidade. Ela pode se tornar política de Estado, política concreta, e se tornar algo efetivo na nossa estrutura de Estado, algo natural. Pensarmos que oferecer este apoio mínimo à pessoa não é uma esmola, não é algo para que ela fique estacionada, que ela não queira progredir. Acho que os elementos e o próprio sistema capitalista, ele alimenta uma série de possibilidades para a pessoa querer progredir, para ela querer mais do que aquilo. Ela experimenta aquilo, mas ela quer mais do que aquilo, ela deseja mais do que aquilo. Então a renda mínima, ela não objetiva estacionar a pessoa, ela não objetiva que a pessoa viva do Estado. E mesmo assim, uma pequena parcela, a minoria, e eu digo com tranquilidade que seria a minoria que resolvesse viver dessa renda, né, a menor parcela que resolvesse, vou viver dessa renda, é disso que eu vou viver, não quero seguir adiante, não quero perspectivas maiores, isso aí seria um impacto mínimo para garantirmos uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, para garantirmos que efetivamente todos tenham o mínimo necessário para viver como ser humano, para viver de maneira digna, para viver de maneira adequada. Então, renda mínima como política de Estado, e essa situação toda agora nos faz refletir sobre isso de uma forma bem concreta, é algo que precisamos levar para além do teor emergencial e transformarmos em uma cultura, transformarmos em uma política efetiva
da sociedade, não só no Brasil, mas eu espero que seja uma discussão feita no mundo inteiro, inclusive aqui. É isso, gente. Vamos seguir agora. Reinaldo vai pontuar. Indo para Reinaldo. Yuri, bom, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Estava ouvindo os colegas aqui, Yuri, só complementando, a FAO, ela fala para a gente, que aquela agência da ONU, tá, para alimentação, ela fala para a gente que a gente precisaria de 267 bilhões para acabar com a pobreza extrema no mundo até 2030. Só para a gente fazer uma comparação do que são 267 bilhões. A guerra do Iraque custou, até 2013, 14, né, a intervenção no Iraque custou para os Estados Unidos mais ou menos 1,7 a 2 trilhões. Até 2013, 1,7 trilhões. Tá? Se você pegar essa medida, que muito provavelmente vai ser aprovada amanhã, ela deve, no primeiro momento, quando nós falávamos em R$200, ela custaria para o Brasil cerca de 10 bilhões. Então, a gente está falando basicamente de desigualdade. O principal assunto que a gente está falando sobre desigualdade. E aí eu queria fazer duas colocações muito rápidas aqui, mas de alguns fatores que me chamaram a atenção. Primeira coisa, essa não é uma experiência brasileira, tá? Esqueçam a ideia que a renda emergencial e que a renda mínima é uma ideia brasileira. Igor já falou pra gente que a gente tem experiência no Alasca, e eu vou entender ela como uma experiência bem sucedida, Igor. A gente tem experiência na Finlândia, foram 2 anos lá, terminou em 2018, salvo engano, e aí depois não avançou mais, e aí eu acredito muito mais por um critério político. Eu tenho uma experiência, a gente tem uma experiência pequena, porque foi só uma cidade na Holanda também, ou seja, isso não é uma coisa, isso não é uma criação dos últimos dias que nós temos aqui no Brasil. O Roberto vira para a gente e fala que o Suplicy está falando disso tem 20 anos, mais ou menos. Então, isso não é uma coisa nova. E um outro fator que me deixou pensativo nesses últimos dias é a mudança da proposta apresentada pelo Executivo e aquilo que provavelmente vai ser votado amanhã, ela tem um impacto significativo nas discussões de direito das minorias. Porque, veja, a primeira proposta era R$200 para trabalhadores autônomos. Okay? E aí você vê a proposta de amanhã, primeiro, ela já propõe até R$1.200 para mulheres que são responsáveis economicamente por suas famílias, né? R$1.200 para mãe solo. Veja, essa proposta tem um recorte específico, ela tem uma preocupação com a gênero. E além disso, eu percebo também se você imaginar que as camadas brasileiras, elas mais pobres, tem-se nelas uma atenção especial com a raça, né? Ou então, Gilson, necessariamente no Brasil, se você quiser entender pobreza, há de se discutir raça também. A gente pode falar que a renda mínima, ou, especificamente no caso brasileiro, a renda emergencial, ela tem que ser discutida também no âmbito do direito das minorias, das políticas voltadas para as minorias. Eu acho que esses 2 pontos devem ser, pelo menos eles me chamaram a atenção nos últimos dias. Agora eu queria na verdade eu queria deixar aberto para quem quisesse uma pergunta que me veio aqui enquanto nós conversávamos. Eu acho que nós estamos vivendo a história. Nós vamos ter um antes e depois. E aí eu queria propor para vocês, num campo específico da ciência política, da formação da estrutura de Estado, eu queria perguntar para vocês o seguinte: será que de uma vez por todas nós não estamos enterrando a ideia de Estado mínimo?
Será que depois do coronavírus tem como falar sobre Estado mínimo? Porque eu não conheço uma experiência no mundo hoje que se nega a... Não tem ninguém que fala que não tem como mais intervir. É o fim do Estado mínimo, meus colegas. Eu vou pegar... Marcelão, rapidinho. Eu não sei se é o fim do Estado mínimo, mas eu acho que é o início do Estado necessário. Eu acho que é sair da polarização do mínimo máximo e a gente daqui para frente entender primeiro o que é o Estado, essa loucura, se é um leviatã, o que ele é, e entender de fato qual a função dele. Não sei se trata de ser mínimo ou máximo, mas é o Estado ideal, o Estado que deve participar, entendeu? Essa polarização Eu iria não comentar funciona mais ou mais. menos, eu ia comentar nesse sentido, que eu acho que o que a gente tem, né, nesse contexto atual da pandemia e de outras tantas crises que virão, na verdade, é repensar o contrato social de uma forma ampla, né? Eu acho que o desafio, o convite é repensar o contrato social e o papel que o Estado passa a fazer diante dele. É claro que outras possibilidades surgirão a esses formatos de Estado que hoje a gente discute, né, como o Estado de bem-estar social e o próprio Estado liberal. Eu acho que vivendo a história, né, como o Reinaldo bem disse, eu consigo visualizar essa reflexão sobre o contrato social de uma forma ampla. Eu tenho certeza que ficaram muitas questões aí ainda para serem levantadas, né, muitas reflexões, mas eu agradeço muito a contribuição de cada um, foi muito bom, muito proveitoso. Cada hora que um falava, eu ficava pensando assim, 10 mil coisas e assuntos que a gente poderia conversar, mas são pautas de outros vídeos. A gente vai continuar essa discussão, né, e várias outras. O show não pode parar, né, Gilberto? Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais, galera. Até mais, galera. Abração, gente.